Prefeito de Campinas reprova 82% dos projetos de lei enviados pela Câmara, mas Legislativo e Executivo não reconhecem enfraquecimento na relação entre os poderes. Operação Volta às Aulas do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo reprova em 7 cidades do estado quase 8% dos 108 itens avaliados da lista de material escolar. Com tanta chuva, o bolso do consumidor sofre. As verduras, frutas e legumes que chegam às prateleiras dos supermercados estão mais caros. Isso porque as safras foram prejudicadas. E também os gols dos times da região na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Agentes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo estiveram hoje de manhã em Vinhedo para identificar as principais áreas de risco do município. O objetivo é elaborar ações de prevenção antes que o período de chuvas se intensifique. Outras cidades da região metropolitana de Campinas também serão vistoriadas. O Parque das Paineiras foi o primeiro a ser vistoriado pelos geólogos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Nessa rua, 6 casas foram construídas próximas à encosta de 12 metros de altura. O local é um dos 3 mais críticos apontados pela Defesa Civil de Vinhedo. Eu tenho autorização para ter construído a casa, né? Então, se não podia, eles deveriam ter visto antes. As rachaduras no solo encharcado indicam que, se a chuva continuar, pode haver deslizamento de terra. É uma cicatriz aqui no solo, né? Devido à umidade, que provavelmente, se continuar a chuva, pode ser que desça. Avaliada por outro ângulo, vem a constatação da suspeita. É um talude de corte bem alto, que tem algumas moradias no topo do talude, e ele precisa que as águas que são jogadas pelas moradias para baixo sejam removidas e que continue um trabalho de monitoramento sendo feito pela Defesa Civil. Os profissionais vão visitar 18 áreas sujeitas a deslizamentos e 16 pontos suscetíveis a alagamentos. Esse córrego existente na Avenida Antônio Barbosa transbordou semana passada. Os profissionais observam, registram em fotografias, fazem um mapeamento de cada situação. 31 municípios paulistas que integram o Plano Preventivo de Defesa Civil estão sendo vistoriados pelos geólogos do IPT. Além de Vinhedo, Americana e Itupeva também serão mapeados. Olambra e Engenheiro Coelho já foram. Essas 5 cidades tiveram indicação como prioritárias. A nova estação de tratamento de esgoto de Nova Odessa nem entrou em operação e já passa por reparos. Inaugurada em dezembro do ano passado, ela estava em fase de testes, mas uma chuva no dia 31 danificou os motores. E o prazo para operar com 100% da capacidade está chegando ao fim. Homens da Codem estão trabalhando na construção de um poço para a proteção das bombas. Os motores continuam debaixo d'água, o que impede o funcionamento da estação de tratamento de esgoto de Nova Odessa. Uma chuva no dia 31 de dezembro aumentou o nível do Ribeirão Quilombo e a água entrou por uma tubulação e invadiu a estação elevatória número 1 da ET. A gente iniciou um trabalho de aumento do poço de sucção das bombas, para que numa possível inundação não tenha o problema de adentrar água nas mesmas. O custo para o conserto das máquinas e de material deve ser de R$ 2.000. Com a promessa de voltar a funcionar na segunda-feira, a estação continua em fase de testes, operando com 10% da capacidade. Por enquanto, apenas o esgoto industrial está sendo tratado. Mas até 31 de março, vai ter que chegar a 100% para cumprir o TAC assinado. Caso desrespeite o prazo, a Prefeitura pode pagar multa de R$ 5.000 por dia de descumprimento. Para que todo o esgoto seja tratado, falta fazer a ligação de um interceptor, que vai levar todo o resíduo para a estação. Nós temos 75 dias para encerrar esse compromisso e estamos correndo contra o tempo.
A Defesa Civil de Campinas registrou ventos que atingiram velocidade de 53 km por hora na região central hoje à tarde. 5 árvores caíram nos bairros Cambuí, Guanabara, Centro e Itaquaral. Uma delas atingiu um carro que estava estacionado. A motorista sofreu ferimentos leves. O céu ainda fica encoberto amanhã. Nuvens carregadas ainda podem provocar temporais. O sol aparece em pequenos intervalos, o que faz as temperaturas subirem um pouco. Em Campinas e em Bragança Paulista, máxima de 30 graus. Em Leme, de 31. Já em Pedreira, os termômetros podem marcar 33 graus. E com tanta chuva, o bolso do consumidor sofre. As verduras, frutas e legumes que chegam às prateleiras dos supermercados estão mais caros. Isso porque as safras foram prejudicadas. Os preços de alguns produtos espantam os consumidores. Tem que levar menos, porque subiu bastante mesmo. É um absurdo, não tá? Usava o tomate para fazer molho e a gente comprava bastante. E até no Ceasa. Comprar hoje não dá nem para ir no Ceasa, que tá um absurdo o preço. A explicação para essa alta é o período de chuvas, que se estende desde o início do ano. Com a safra prejudicada no campo, os valores para os lojistas aumentam. E esse custo acaba chegando até o bolso do cliente. Isso é cíclico, todo ano nessa época a gente enfrenta dificuldade. Esse ano nós tivemos ainda alguns acontecimentos que não são normais. Nós tivemos 2 semanas de calor muito forte, seguida por 2 semanas de chuva muito intensa. Além dos preços mais elevados, a qualidade também fica comprometida. E os produtores que conseguem fazer as colheitas, muitas vezes entregam em menor quantidade. As verduras e legumes que estão encarecendo mais o prato do consumidor são pepino, abobrinha, couve e alface. O vilão da alta dos preços é o tomate. Em alguns estabelecimentos, o valor aumentou quase 300%. O quilo que era vendido a R$ 2,99 hoje pode ser encontrado a quase R$ 6,00. E para que o impacto não seja tão grande no orçamento, a dona de casa pode aderir a algumas mudanças. O ideal é rever o consumo de alguns produtos, diminuir a quantidade consumida, substituir por alguns produtos da época, alguns produtos que a oferta está maior, alguns produtos que não foram tão prejudicados pela questão climática. Segundo o economista, as expectativas para as próximas semanas são boas, já que a tendência do mercado é de não elevar ainda mais os preços. Em questão aí de 2 semanas ou um pouco mais, os preços que subiram muito nas últimas semanas devem começar a cair. Então o consumidor precisa ter um pouco de paciência e ter claro que em pouco tempo os preços vão modificar e os preços vão voltar ao normal. No próximo bloco, IPTU de Campinas volta a causar polêmica.